Em dezembro passado, o Banco Central alemão previa um crescimento de 1,6% da economia para este ano, mas essa estimativa caiu para 1% na sexta-feira passada. E, na quarta-feira, um novo rebaixamento. O ministro da Economia, Peter Altmaier, afirmou que a expectativa é de que o país cresça apenas 0,5%, em razão de fatores como estagnação da economia global, guerras comerciais internacionais e a incerteza causada pelo Brexit, processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Embora nem todos os indicadores sejam negativos, a baixa na previsão do crescimento alemão é parte de uma tendência iniciada no ano passado e preocupa uma das maiores economias do mundo. No último trimestre de 2018, o PIB, Produto Interno Bruto, alemão se contraiu 0,2% e não recuperou o crescimento no primeiro trimestre deste ano, embora tenha escapado de uma recessão. Uma das razões do esfriamento está na queda da produção industrial alemã nos últimos meses, decorrente da retração da demanda em níveis que só são superados pela retração vista em 2008, ano em que eclodiu a crise financeira europeia. Em fevereiro, as exportações alemãs caíram 1,3% em relação ao mês anterior, segundo dados da Agência Federal de Estatísticas. Trata-se da maior queda registrada no último ano. Um estudo publicado no início de abril diz que as encomendas à Alemanha e as exportações do país estão caindo a um ritmo não visto desde a última crise financeira global, por causa sobretudo da redução da demanda da China, que é um dos maiores clientes da Alemanha. Do estado da economia alemã, que responde por 29% de toda a atividade econômica da zona do euro, depende boa parte da saúde econômica do resto da Europa. E o impacto se estende ao resto do mundo. A Alemanha é a quarta economia global, atrás apenas de EUA, China e Japão, e o terceiro maior exportador do mundo, depois de China e EUA. Os vínculos alemães com a América Latina também são intensos. Berlim é o quarto exportador para as principais economias latino-americanas: Brasil, Argentina, México, Colômbia e Chile. Só para o Brasil, as exportações alemãs somam 10,5 bilhões de dólares em 2018, sendo medicamentos, peças automotivas e outros manufaturados os principais produtos. Ao mesmo tempo, o Brasil exportou 5,2 bilhões de dólares aos alemães no ano passado, sobretudo café, farelo de soja e minérios. A explicação para essa aparente contradição entre diferentes indicadores é que, embora a produção industrial esteja passando por um momento delicado, os setores de serviço e construção vivem expansão, em meio a um aquecido mercado interno. Alguns países, como a Espanha, entre as grandes economias do bloco, seguiram crescendo em bom ritmo, mas outros, como a Itália, vivem cenários recessivos. E, diferentemente da Alemanha, os índices de desemprego no continente europeu oscilam muito de país para país. No conjunto da zona do euro, a taxa média é de 7,8%, relativamente elevada. Depois, no último ano, a região foi afetada pela má situação do comércio global. Além do esfriamento da economia chinesa, as tarifas impostas pelo presidente do EUA, Donald Trump, sobre as importações americanas de aço e alumínio também tiveram impacto. A possibilidade de que essas tarifas se apliquem também à importação de automóveis causa preocupações acerca de um efeito ainda mais profundo, sobretudo para a economia alemã. Ao mesmo tempo, a incerteza derivada da falta de acordo em torno do Brexit, uma vez que ainda não foram definidos os termos da saída britânica da União Europeia, é outro fator mencionado pelas empresas alemãs nas pesquisas que tentam entender a diminuição da pujança econômica. O recente acordo para prorrogar o Brexit até 31 de outubro, o prazo anterior era 29 de março, por sua vez, teve um impacto positivo no humor dos investidores alemães. O indicador chamado ZEW, que mede o estado de ânimo da economia do país, subiu até 3,1 em abril e tornou-se positivo pela primeira vez desde março de 2018. Só que, em meio ao vai-vem no contexto internacional, a economia alemã também se viu exposta a fatores conjunturais internos,
como a implementação de novos testes de emissão de gases nocivos derrubou a produção e venda de automóveis no final do ano passado, em meio à dificuldade das montadoras em se ajustar às regras. As taxas de juros do Banco Central Europeu já se encontram em níveis bastante baixos. No final do ano passado, o organismo interrompeu, depois de 4 anos, sua política de flexibilização quantitativa, que consiste em injetar dinheiro na economia por meio da compra de títulos do Tesouro que estejam no mercado financeiro. Retomar esse tipo de política é possível, mas traz complicações. Para certos tipos de títulos, o BCE já possui praticamente a quantidade máxima que quer ter sem distorcer em excesso o funcionamento natural do mercado financeiro. Do ponto de vista político, ao mesmo tempo, tal medida seria vista com receio, especialmente na Alemanha. Isso porque injetar dinheiro na economia pode levar ao aumento da inflação, medo que afeta os alemães em particular porque o país viveu um processo inflacionário agudo na primeira metade do século XX. Muitos economistas argumentam que a Alemanha tem margem para colocar essas políticas em prática. Berlim gasta menos do que arrecada em impostos, mas se mostra reativo em usar suas finanças para estimular a economia. Além disso, as recomendações mais recentes da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, apontam que ainda é necessário aplicar políticas prudentes, que assegurem a sustentabilidade das contas dos governos da UE.